Sabe que o Information Society é no Brasil o lugar onde eles fazem mais sucesso? Eles já venderam aqui 260 mil discos. Eles devem adorar os brasileiros. A Sandra Passarinho esteve com os integrantes do Information Society hoje. Vamos ver a reportagem. Paul Robb, James Cassidy e Kurt Balakian, 3 americanos simpáticos que vêm de Minneapolis, a terra onde também nasceu o cantor Prince. Esse trio é considerado um dos melhores em matéria de música tecnopop nos Estados Unidos. É música programada em computadores ultramodernos, mas despretensiosa como eles mesmos. As horas que antecedem o show do Maracanã são relaxadas. Kurt só está preocupado com os seus patins, que estão com as rodas sujas. Paul guarda um bom charuto baiano para o palco. James aproveita a vista e as fãs de Copacabana da varanda do quarto. Tá bom. Os rapazes conseguem sair do hotel tranquilamente. Muitos fãs ainda não conseguem reconhecê-los. O público é uma pequena plateia curiosa que observa do lado de fora do ônibus que nos leva ao Maracanã. Talvez você ainda não saiba, mas o grupo Information Society já vendeu 340 mil cópias no Brasil e no ano passado fez um show muito bem sucedido em São Paulo, no Ibirapuera, que ficou lotado. Paul, o mais falante dos 3, não dispensa uma brincadeira. Debbie Gibson. Diz que estar no Rock in Rio é ter que se apresentar no mesmo dia da cantora Debbie Gibson. A gente pode entender isso de várias maneiras. Mas o melhor do festival para ele é mesmo se apresentar para muita gente. O ônibus chega quase em cima da hora do show no Maracanã. E o público não pode esperar. Olha aí, a Sandra Passarinho me corrigiu a tempo. Não foram 260 mil discos, foram 340 mil discos. E o técnico Dance Music, seja lá como se chame, o pop informatizado do Information Society, fez o Maraca vibrar hoje. Vamos ver o show do Information Society.
Walking away from
Obrigado. Good night. Thank you, Brasil. Você está vendo aí o delírio que a Sociedade da Informação causou no Maracanã. Imagina só o que vai acontecer quando o Arra entrar no palco da Cidade do Rock. Você vai presenciar ao vivo. Agora vamos voltar ao Information Society com uma informação. Eles vieram também de Minneapolis, que nem o Prince, o que na verdade não quer dizer nada. Information Society. I
and be together. How long until we see this through? How long until we know that this is forever? How long till I say I love you? Until we see this through. Can I say I love you? Got to see this through. Why? O Information Site, na entrevistas, ele costumava dizer que o melhor espetáculo dele, maior, é o que ele tinha feito no Brasil, em São Paulo. Certamente, depois desse espetáculo aqui no Rock in Rio, eles mudaram de opinião. Agora, Bial, você que tem uma experiência internacional, me explica, no fundo do palco, tinha um senhor de terno escuro, careca, com cara de agente da antiga KGB. Ô, Bial, você entendeu o que ele fazia nesse espetáculo? Eu acho que ele estava ali para assustar a gente, mas não conseguiu não assustou ninguém. Olha, a gente ainda não tem as estimativas oficiais dessa noite, mas assim, pelo olhômetro, parece a noite de maior público desse Rock in Rio 2, talvez maior até do que no domingo passado. Quem está levando vida de artista lá nos bastidores é a repórter Glória Maria. Glória, fala com a gente. Não, Pedro, eu não estou levando vida de artistas nos bastidores. Eu estou levando a minha vida. Eu estou aqui junto com o povo, numa das rampas do Maracanã. Hoje, o Maracanã, o estádio maior do mundo, também foi transformado na maior discoteca do mundo, com as apresentações do Information Society e da Debbie Gibson, que acabou agora mesmo. Todo mundo dançou, todo mundo curtiu os embalos de sábado à noite, né? Aquele negócio de Saturday Night Fever. Mas vamos voltar ao Pedro Bial. Glória, não quis ofender, vida de artista é duro. Olha, daqui a pouco a gente vai ver a Debbie Gibson e não esqueça, ainda essa noite, a Ra ao vivo. Um intervalo rápido.